Olá, sétimo ano. Sou a professora Juliana de Geografia. Vou pedir um favor. Pega o caderno de Geografia e a caneta e começa a anotar aí o título da nossa matéria, a população do Brasil, ok? Se quiser, fica à vontade, pausa esse vídeo e anota todas as informações no caderno. E eu sigo aqui na minha função, que é explicar a matéria, tá? Com muito carinho. Vamos lá. O Brasil é um país de grande diversidade étnica. Basta você observar as pessoas nas ruas, os amigos, para perceber os traços vindos de brancos, europeus, negros, africanos, indígenas, tá? Alguns desses grupos já convivem há alguns séculos em nosso território. Antes da colonização do Brasil, nós temos aqui povos. Quem? Os povos indígenas, que ao longo do caminho se misturaram, resultando em uma população de grande diversidade cultural. Os três grandes grupos que formaram a nossa sociedade foram quem? Os indígenas, os africanos e os europeus. E essa influência, né, pode ser percebida na nossa língua, nos alimentos, nas vestimentas, ou seja, nas roupas, na música, nas tradições religiosas. Quer ver um exemplo? A palavra carioca, a palavra Copacabana, ela vem da língua tupi-guarani, tá? E os alimentos, por exemplo, tapioca, da onde a tapioca veio? Do hábito alimentar dos indígenas, tá? Então a gente tem muitas influências aí de cada povos, de cada um, ok? Eu coloquei essa imagem com um propósito, fazer duas perguntas. Observa essa imagem aqui. O que essa pintura ela retrata? Vou te ajudar. A pintura ela retrata um núcleo familiar, apesar de não ficar muito claro quem são os pais, os avós e filhos, tá? Segunda pergunta: qual grupo étnico parece ser representada nessa imagem? Bom, a família retratada provavelmente é afrodescendente, tá bom? Essa imagem ela retrata um pouco aí da nossa formação populacional, ok? Lá em 1940, cerca de 95% da população brasileira morava no litoral. E com o crescimento das atividades econômicas, especialmente a agricultura e da pecuária, mais pessoas foram atraídas para o interior do Brasil. Pode copiar essa informação no caderno, por favor. E esse processo de interiorização do povoamento levou os governantes do país a criarem um serviço de telegráfico nacional, que iria abranger todo o território brasileiro. E quem foi o responsável por levar esse serviço para o interior do Brasil? Foi o militar Cândido Mariano Rondon, que a partir de 1907 passou a viajar pelo interior do Brasil. Tá? E lá na década de 40, preocupado em proteger as fronteiras do nosso país de possíveis invasões estrangeiras, o governo Vargas criou a Fundação Brasil Central, que qual era o objetivo? Promover a interiorização do povoamento, ou seja, fazer com que a população que morava no interior fosse morar no interior, perdão, a população que morava no litoral, ele tentou convencer essa população a sair do litoral e morar no interior do Brasil, para ocupar essas regiões, ok? Eu tenho aqui a imagem do Marechal Rondon ao centro, com um grupo de indígenas. Essa é uma foto de 1910, tá bom? Quem participou dessa expedição? Os irmãos Vilas Boas, né? E aos poucos o grupo ganhou a confiança do governo e se transformaram nos principais chefes do projeto que se chamava Roncador Xingu.
O seu contato com os indígenas foi muito respeitoso, não houve derramamento de sangue, foi pacífico, até porque o Marechal Rondon, os pais dele eram indígenas, ou seja, ele tinha sangue de índio, né, nas veias. Então houve o contato, mas foi um contato respeitoso, pacífico. Tá bom? Tanto que o apelido deles eram índios brancos, tá? O trabalho dos irmãos Vilas Boas resultou aí na criação do Parque Indígena do Xingu. Eu conheci o parque, na verdade, assim, um pedaço, né? Porque o Parque Xingu, essa terra indígena, é um pouquinho maior que o estado de São Paulo. É incrível, incrível. E até hoje, infelizmente, essa terra indígena recebe ameaças de poceiros, de garimpeiros, de grandes empresários da pecuária, tá bom? Entenda isso. Vamos seguir. Vou pedir novamente para vocês pausarem o vídeo e copiar as informações. E vou explicar. À medida que histórias de injustiças contra os povos indígenas foram se multiplicando, as ações políticas indígenas tornaram-se mais marcantes. Lá no final da década de 50, as lideranças indígenas elas passaram a trabalhar juntas e não mais separadas. Muitas terras indígenas ainda sofrem invasões, como eu disse antes. Outras são cortadas por estradas, ferrovias, inundadas por usinas hidrelétricas, tá? Os indígenas brasileiros continuam até hoje lutando para que as leis brasileiras garantam sua segurança, a sua sobrevivência. Lá em 1973, foi criado a Lei Estatuto dos Povos Indígenas, que é o quê? É um conjunto de regras que deveria garantir os direitos dos povos indígenas, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tá bom? E o que são terras indígenas? Foi até a matéria do início desse ano, né? Entenda que terras indígenas são terras habitadas por indígenas e usadas por eles para sua sobrevivência e bem-estar. Os recursos naturais nela existentes são dos indígenas e devem ser usados para garantir a sua organização, tá bom? Eu coloquei esse mapa aqui só para ilustrar onde estão as terras indígenas. Em verde eu tenho ainda terras que vão ser serão identificadas. E em rosas as que são já demarcadas pelo governo federal. E em vermelho ainda está no processo de demarcação. E os pontos vermelho, rosa e verde são áreas que são muito pequenas e para se estabelecer dentro desse mapa aqui, ok? Vamos lá. Pergunta sobre esse mapa aqui. Em qual região do Brasil há a maior concentração de reservas indígenas ou terras indígenas? Dali 1, dali 2, dali 3. Vou falar. Região Região norte do Brasil, tá? A ocupação não indígena do território ocorreu a partir do litoral, atuais regiões nordeste e sudeste, e seguiu em direção ao interior, tá bom? A Amazônia é a fronteira da agropecuária. Esse movimento corresponde ainda à destruição de nações indígenas. Entenda o seguinte, gente, que perceba que não tem muita terras indígenas aqui no sudeste, no nordeste, porque infelizmente os povos indígenas foram massacrados aqui no sudeste, no sul, no nordeste, ok? Infelizmente. Vamos agora falar, anota aí por favor, a população africana e afrodescendente. Essa é uma imagem de quitandeiras no Rio de Janeiro, é uma foto de 1895, é a fotografia de Marc Ferrez, ok?
Vamos lá, anota por favor. Lá em 88, 1888, ano da abolição, os negros, inclusive aqueles nascidos no Brasil, foram mantidos como escravos, empregados geralmente em trabalhos pesados nas fazendas. Alguns deles, porém, principalmente os mulatos, realizavam tarefas domésticas. Nesse caso, mantinham uma relação mais estreita com seus senhores, né? Que algumas vezes concediam aí a alforria. O que é a alforria? A alforria é um documento que dava liberdade aos escravos, tá? Até a segunda metade do século XIX, os senhores eles vendiam os negros como objeto, atribuindo como uma mercadoria, sabe? Enfim, era desumano. Essa relação com os povos africanos era bem desumana. Tanto que explica os castigos, as torturas a que eles eram submetidos, a baixa qualidade de vida dos negros nas senzalas, bem como os desrespeito à sua cultura, enfim. Nossa, chega a dar um arrepio. Então entenda que a elite dominante na época, ou seja, a elite a classe que tinha dinheiro, desvalorizava culturalmente, socialmente o negro, né? Essa realidade da população de origem africana só começaria a mudar com a crescente convivência entre escravos e libertos a partir da segunda metade aí do século XIX, e que resultou nas lutas pela abolição, apoiado por intelectuais, tá? Vamos falar um pouco. Já falei. Vamos falar agora da população brasileira lá no final do século XIX e início do século XX. Bom, entenda que as condições de vida da população do Brasil eram ainda, né, precárias. Água tratada, medicamentos, quando existiam só eram acessíveis a essa classe que tinha dinheiro. Era uma pequena parcela da população. Dentro dessa sociedade desigual, outros grupos também sofriam discriminação, preconceito. Um deles era o das mulheres, mesmo aquelas cujas condições de vida eram melhores do que as das afrodescendentes ou de origem indígena, tá? Era comum mulheres terem mais de 10 filhos. Mais de 10 filhos. Hoje você não vê isso, não. Você vê uma família com um filho, um casal, 2 filhos, enfim. Não mais que 10. Nesse período aí, enfim, predominava a ideia de que o número de filhos de uma família era a medida de sua prosperidade e de sua força. Mais pessoas para trabalhar e aumentar a renda familiar. Essa era a ideia, tá? Nessa época, as pessoas em geral morriam muito cedo, aos 40 ou aos 50. Grande parte da população já havia sido infectada por diversas doenças, tá? Que levaram à morte. Por exemplo, a tuberculose era muito comum, essa doença. Assim, era a baixa expectativa de vida da população brasileira, ok? Vamos falar sobre os imigrantes no Brasil? Eu tenho vários, tá? Em 1860 e 90, a população brasileira mais que dobrou, tá? Saltou de 8,5 milhões para 17,5 milhões de habitantes. Houve um salto de população brasileira, né? O que aconteceu nesse período? Ocorreu uma grande mudança no país, o fim da escravidão em 1888, que levou muitos fazendeiros do café a contratar mão de obra para trabalhar em suas lavouras, nas suas fazendas.
Ainda era o tempo da Revolução Industrial, que lá na Europa atraía a população do campo para as cidades. E esse intenso êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade, transformou as cidades europeias em tumultuadas aglomerações com condições de vida ruins. Para evitar o cenário caótico dessas cidades, muitos agricultores sem terra, operários desempregados e burgueses falidos resolveram o quê? Vir para o Brasil, tá? Outro fator que contribuiu para essa emigração foram os conflitos que nessa época estouravam em várias partes da Europa. Essas duas situações, a baixa qualidade de vida na Europa e as promessas de novas oportunidades na América, trouxeram milhões de imigrantes para os países americanos no final do século XIX e início do século XX. Na tabela abaixo, eu tenho aí o total de imigrantes recebidos por alguns países americanos em 200 anos, de 1800 a 2000. Aqui, ó. Estados Unidos, 40 milhões. Canadá, 5,2 milhões. Argentina, 7. Brasil, 4,8 milhões. Ok? Vamos falar sobre os portugueses. Antes, facinho essa pergunta, tá? Olha para a tabela. Qual é o país com o maior número de imigrantes no período apresentado? Estados Unidos, por ser economicamente o mais desenvolvido no continente. O país atrai muitos imigrantes dos países pobres da América Latina, ok? Os portugueses, vamos falar sobre os portugueses? Vou ser muito rápida. Lá no século XIX, em Portugal, a agricultura tinha baixa produtividade, as indústrias eram raras e a dívida com a Inglaterra era muito alta. Essa situação econômica fez milhares de portugueses virem para o Brasil, espalhando-se aí por diversas cidades, tá? Essa foto é um estabelecimento comercial comandado aí por imigrantes portugueses lá em São Paulo. É uma fotografia de 1928, ok? Vamos falar sobre os alemães. Os alemães, a imigração alemã no Brasil começou lá em 1824, quando um pequeno grupo se instalou no Rio Grande do Sul, tá? Houve aí a necessidade de povoar a região sul do país, o governo ele doou pequenos lotes de terras para os alemães. Gostaria eu de receber esse lote de terra. Duvido hoje se o governo brasileiro me der um lote de terra, duvido. Mas o governo brasileiro, na época, doou terras para esse grupo alemão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Surgiram aí várias cidades de origem alemã, a mais famosa aí Blumenau, Joinville e Brusque, ok? Vamos falar sobre os italianos. O que houve na Itália para eles virem para o Brasil? O que houve, pai? Vamos lá. A imigração italiana começou de maneira consistente a partir de 1870. Quando a Itália atravessou um período de graves conflitos internos e grandes transformações políticas. A maioria desses imigrantes se fixou em São Paulo, sobretudo aí a partir de 1888, após o fim do regime escravista. Após a crise de 29, com o declínio da economia do café no Brasil, muitos imigrantes italianos que viviam no interior de São Paulo se dirigiu para a capital em busca de trabalho como operários nas fábricas, tá? Outros procuraram trabalhar no comércio, se dedicar a profissões urbanas, tá bom? Os espanhóis, vamos falar sobre os espanhóis. Bom, os espanhóis formaram o terceiro maior grupo de imigrantes no Brasil, se localizaram aí principalmente em Santos, Rio de Janeiro, Salvador, tá? Os espanhóis, eles vieram de uma região chamada Galícia, por terem mais afinidade linguística e culturais com os portugueses. Se fixou
muito no Rio de Janeiro. Sua sobrevivência no país não era fácil, muitos eram submetidos a longas jornadas de trabalho, geralmente em atividade pouco qualificada e mal remunerada. Muitos desses representantes dos povos espanhóis contribuíram para a origem do movimento operário, tá? De luta operária nos maiores centros urbanos brasileiros, tá bom? Japoneses, vamos lá. O primeiro grande grupo de japoneses que chegou no Brasil foi em 1908. O Japão, no período, passava por grandes dificuldades, como a baixa produtividade agrícola e a tradicional carência de recursos naturais. A agricultura, com métodos e técnicas rudimentares e escassas terras férteis, não conseguia produzir o suficiente para abastecer e alimentar a população japonesa, tá? E por conta disso, eles vieram para o Brasil, tá? Eles se concentram aí no bairro da Liberdade de São Paulo. É incrível o local. Se você não tem dinheiro para conhecer o Japão, que é realmente muito caro, vai lá para São Paulo. Bairro Liberdade é um mini Japão, tá? Outra observação. Os japoneses, eles contribuíram muito para a agricultura, tá bom? Eles desenvolveram técnicas de plantio e de produção, tá bom? Sírios e os libaneses. Então, vamos lá. Os imigrantes sírios e libaneses, eles começaram a chegar no Brasil lá no final do século XIX, fugindo das dificuldades econômicas da sua região de origem. Se concentrou aí em São Paulo, no norte do país, principalmente no Pará, no Amazonas, no Acre e no Ceará. Sua principal atividade era o comércio. Inicialmente, esses imigrantes trabalhavam como mascates, tá? Vendedores ambulantes, percorrendo os bairros das cidades grandes, mas também das menores. Depois, muitos deles tornaram-se proprietários de estabelecimentos comerciais e de indústrias, ok? Bom, desejo bom estudo e boa semana. Pensamento do dia. Comece cada dia com um pensamento de fé. Termine cada dia com uma palavra de agradecimento. Sempre agradecendo. Nunca reclamando da vida, hein, pessoal? Bom, é isso que eu desejo. Bom estudo para todos. Beijos.